Olá, meu nome é Matheus, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação na UTFPR Campus Medianeira e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre persistência de dados em PO. Vou começar explicando o que são dados. Vamos começar pelos dados. Vivemos em um mundo de tecnologia e sistemas de informação, onde tentamos resolver problemas e otimizar negócios com soluções inovadoras. E para tal, fazemos uso de dados. Tudo começa por uma pergunta, com a qual definimos o que desejamos analisar ou qual problemas queremos resolver. Neste contexto, dados são quaisquer valores atribuídos a algo relacionados à nossa análise. Por exemplo, imagine que você se depara com uma vasilha com mangas na mesa da cozinha. Você então as observa e obtém alguns dados. Inicialmente, é possível identificar a quantidade de mangas. Existem 5 dentro da vasilha. Você consegue determinar o tamanho delas. Todas são pequenas, possuem formato arredondado. É possível determinar as cores, que não são iguais. Algumas são verdes, enquanto outras têm coloração amarela, com pintinhas pretas. Esses dados, quando analisados isoladamente, não fazem muito sentido, mas quando devidamente organizados, analisados e interpretados, podem se transformar em uma informação útil. A manga com cor amarelada, por si só, não quer dizer muita coisa. No entanto, pelo tamanho pequeno e formato arredondado, você infere que se trata de uma manga do tipo ubá e que estas estão prontas para serem consumidas. Essa associação feita de qual era o tipo de manga e se ela estava ou não pronta para o consumo só foi possível porque, de alguma forma, no passado, você teve dados que indicavam isso e os armazenou em sua memória. Com isso, após se deparar com a vasilha de mangas, você conseguiu recuperar essa informação e foi possível decidir qual manga você pegaria. Assim, nós vamos passar para a definição de persistência de dados. Ou seja, podemos entender o que é persistência de dados com a garantia de que um dado foi salvo e que poderá ser recuperado quando necessário no futuro. Esse conceito existe na computação para referenciar o ato de salvar os dados. Podemos fazer um paralelo entre o computador e o cérebro humano. Assim como nosso cérebro possui memórias de curto e longo prazo, também é o computador. Quando dormir, nosso cérebro processa nossa memória de trabalho, convertendo o que é relevante em memória de longo prazo. Da mesma forma, o computador possui sua memória de curto prazo, a memória RAM. Essa memória é volátil, o que significa que qualquer dado armazenado ali irá se perder quando o computador for desligado, por exemplo. Por isso, precisamos mover esses dados para uma memória de longo prazo que resista à suspensão do computador. Nesse caso, estamos falando de algum local não volátil, como HDs e SSDs, tecnologias cloud, ou seja, de nuvem, entre outras tecnologias de persistência. Falar um pouquinho da importância da persistência de dados. Uma vez que definimos o que é persistência de dados, fica fácil perceber o quanto isso é importante para os nossos sistemas computacionais. Mantendo o registro de dados processados pelo sistema e transformando-os em dados persistentes, geramos insumos para análises futuras que vão possibilitar a tomada de decisões estratégicas por empresas para alavancar seus negócios. Uma boa análise de dados vai possibilitar que a empresa faça um melhor reconhecimento do mercado, conheça bem seus clientes,
consiga ter melhor posicionamento no mercado e responda ao mercado cada vez mais ágil. Algumas técnicas de persistência de dados vão ser referenciadas agora. O termo persistência de dados em si refere-se a qualquer forma de armazenamento de dado que for necessária em nosso sistema. O mais usual é utilizar um banco de dados, mas nada impede que sejam utilizadas outras ferramentas, como uma planilha no Excel, um arquivo de texto, entre outros. Tudo depende do propósito dos dados persistentes e de seu contexto. No entanto, caso seja necessário fazer uma boa análise de dados, é interessante que os dados estejam armazenados em locais que te darão maior poder de recuperação e organização. Por isso, a recomendação de utilizar um bom banco de dados. Aqui eu coloquei um exemplozinho aqui onde a persistência está sendo levada para aqui o construtor, ou construtor não, ela está aqui no estudante. Aqui ele está gravando um novo estudante e gravando esse estudante aqui, Fernando. Aí aqui o funcionário F com matrícula 446 e o nome Rodrigo. Ele está gravando esses dados aqui. Assim, finalizo mais um vídeo. Muito obrigado e até a próxima.